A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um vídeo do seu canal EBD Fácil e Motivadora. E na aula de hoje nós forneceremos subsídio da lição 2 da edição especial da CPAD. Essa lição 2 tem como título Despertamento Espiritual, um milagre. Amém? Não se esqueça, meus amados irmãos, de se inscrever no nosso canal. Nos abençoe se inscrevendo, deixando seu comentário, seu joinha. Não se esqueça também de fazer o nosso teste online. Na descrição desse vídeo tem o link que dará acesso para o teste online. Os irmãos clicam no link, será direcionado a outra página que vai abrir um teste online. Amém? Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de nos abençoar, se inscrevendo e compartilhando nossos vídeos. Amém? Então vamos lá. Lição 2. Despertamento espiritual. Um milagre. O texto áureo se encontra em Romanos, capítulo 13, versículo 11. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já a hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Verdade prática. O despertamento espiritual é uma consequência da submissão à vontade de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, meus irmãos, encontra-se no livro de Esdras, capítulo 1, dos versículos 1 ao 7, e no livro de Neemias, do capítulo 1, dos versículos 1 ao 3. Amém? Então vamos comentar a nossa lição desta semana, Despertamento Espiritual, um milagre. Nesta lição, nós vamos estudar como surge esse despertamento espiritual e quais as finalidades de se obter um despertamento espiritual. Na lição anterior, nós vimos que que Daniel se prostra em oração a Deus. Por quê? Porque ele viu pelos livros, principalmente pelo livro de Jeremias, que o cativeiro, o exílio babilônico, a duração seria de 70 anos. E estava se findando aqueles 70 anos. E Daniel não via a proximidade, não via o agir de Deus ainda na libertação dos cativos. Porém, ele ora, e no primeiro ano do reinado de Ciro, assim quando o governo medo-persa conquista a Babilônia, este Ciro autoriza a ida não só dos judeus, mas de todos os povos que estavam cativos na Babilônia. Como nós estamos falando do povo hebreu, do povo de Deus, ele deu a permissão para o povo voltar à sua terra e reconstruir o seu templo, que era um símbolo da sua fé, era um símbolo nacional, aquele templo que foi erguido por Salomão, que agora foi destruído pelo rei Nabucodonosor, e Ciro agora dá a permissão de o povo voltar. Porém, para isto acontecer, deveria haver um despertamento no povo. Por quê? Porque o que aconteceu? A ordem foi dada, foi feito um decreto permitindo os judeus regressarem à sua terra. Porém, meus amados irmãos, muitos não quiseram voltar. Por que muitos não quiseram voltar? Porque já estavam estabelecidos na cidade onde foram feitos cativos. Eles estavam estabelecidos, tinham construído suas casas, tinham construído suas famílias, tinham se estabelecido. Como agora eles iriam voltar para uma cidade que estava assolada, estava deserta? Não existia o templo, os muros estavam caídos, a cidade estava destruída. Mas é neste momento que acontece o despertamento de Deus nas vidas das pessoas. É no momento que ela olha e não vê uma situação favorável ao seu favor, não vê uma situação que veja o futuro, aquilo que Deus tem planejado, porque Deus tinha um plano na vida dos hebreus. E este plano dependia
deles se sujeitarem à vontade de Deus e somente a Deus. Então, meus amados irmãos, o primeiro ponto da lição fala: o despertamento espiritual emana do próprio Deus, porque o texto bíblico é bem claro, fala que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Foi o Senhor encontrou uma brecha no coração daquele rei pagão para ele ser usado em favor do povo de Deus, porque Deus, quando quer agir, ele faz como ele quer. Ele pega o incrédulo, pega o ímpio para beneficiar e ajudar os seus servos na terra. E assim ele fez com o rei Ciro, despertou. Agora a gente pode perceber como que Ciro talvez tenha conhecimento desse Deus. Certamente por Daniel. Daniel era um homem influente, era um homem que estava ali na corte. A história de Daniel a gente vê ali desde o cativeiro babilônico e agora no governo Medo-Persa, viu que ele sempre exerceu uma influência, uma autoridade perante os seus subordinados e os seus superiores, porque era um homem que andava com Deus, era um homem que andava em integridade e que cumpria a vontade de Deus. E não é à toa que o rei Dario, quando os homens fizeram aquele edito que no reino, Dario constituiu 3 governadores para ficarem sobre 120 províncias, ou seja, 40 províncias para cada governador. E Daniel, dentre esses 3, era um dos governadores. Porém, o rei Dario já estava querendo colocar Daniel como maioral acima de todos e levantou inveja naquele homem. Isso está registrado, meus irmãos, em Daniel capítulo 6. Como nós estamos falando agora do Império Medo-Persa, então Dario, quando estava ali como vice-rei naquele governo Medo-Persa que tinha conquistado a Babilônia, ele tinha uma afeição por Daniel, porém a inveja daqueles homens tentando destruir a Daniel. E o que eles fizeram? Levaram ao rei um edito que o rei assinasse para que durante 30 dias aquele homem fosse Deus na terra, ou seja, o vice-rei Dario fosse o fosse Deus, porque o edito está dizendo assim, que durante 30 dias ninguém poderia pedir alguma coisa, nem a um outro Deus, nem a nenhum outro homem, porque esta foi a única forma de tentarem acabar com a vida de Daniel, porque eles sabiam que Daniel orava, tinha o costume de orar 3 vezes ao dia, e não foi demorado o que aconteceu. Quando Daniel soube daquela assinatura, ele, como era de costume, foi orar as suas 3 vezes ao dia, que ele orava às 9, às 12 e às 15 horas da tarde. Aqueles homens levaram a situação ao rei, e o rei muito ficou atribulado daquela situação, porque ele gostava muito de Daniel. Mas aqueles homens ficaram infernizando tanto a vida do rei, que o rei teve que jogar Daniel na cova dos leões. Porém, o milagre aconteceu, e Deus se fez presente na vida de Daniel. E certamente esse caso, meus irmãos, foi levado ao conhecimento do rei Ciro. Ele sabia, e não é à toa que Daniel estava presente nos governos desse rei. Daniel estava sempre presente, e com certeza o rei Ciro foi levado a conhecer esse Deus a que servimos, porque eu não tenho dúvida que Daniel não foi omisso, não negligenciou de sua posição e se afastou de Deus, não, mas quanto mais Deus o elevava na terra, na sua posição civil, na sua posição perante a sociedade, mais ele engrandecia a Deus, mais ele levava a verdade para aqueles homens ímpios. E assim ele fez com Belsazar, na noite em que o Império Medo-Persa conquistou a Babilônia. Ele foi lá e repreendeu aquele rei na frente de todos, mostrando que eles haviam profanado os utensílios do templo do Deus Altíssimo. E certamente esse despertamento espiritual veio sim da parte de Deus, porque o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E como emana do próprio Deus, meus irmãos, não é um evento marcado pelo homem, como acontece hoje em dia. Culto de avivamento, não sei de que, das quantas lá. Mas na verdade, meus irmãos,
isto não é um verdadeiro despertamento espiritual, porque o despertamento espiritual emana de Deus, ele não é marcado pelo homem, mas sim Deus. Deus que faz o quê? Desperta no homem o despertamento espiritual, e assim ele fez na vida de Ciro, porque não tem como, meus irmãos, a gente explicar este despertamento espiritual, porque ele emana do próprio Deus, emana do poder de Deus. E disso nós não entendemos, não compreendemos de onde vem. Mas se ele emana do próprio Deus, verdadeiramente é um despertamento espiritual que Deus traz na vida do cristão. Existem momentos na vida que Deus vai fazer um despertamento. E esse despertamento, como nós estamos falando aqui, que emana do próprio Deus, é o Deus Todo-Poderoso que vai fazer com que este avivamento aconteça. É como o profeta Abacuque falou como? Aviva, ó Senhor, a tua obra ao longo dos anos. Então, quem aviva a obra é Deus. Quem faz o avivamento espiritual é Deus. Quem desperta o homem para esse avivamento é Deus. Porém, Deus procura corações abertos. Aqueles homens que estão ligados diante de Deus, que está com a mente voltada para fazer a vontade do Criador. Então, meus amados irmãos, esse primeiro ponto nós temos que estar frisado em nossa mente, que o despertamento espiritual emana do próprio Deus. E por isso ele usa os instrumentos que acha necessário para cooperarem com a sua soberana vontade. Então, este avivamento emana do próprio Deus. E como ele emana do próprio Deus, não é à toa que há um despertamento espiritual. Se há um despertamento espiritual, ele deve ter uma finalidade. Existem algumas finalidades desse despertamento espiritual. E nós vamos ver isso na perspectiva da nação de Israel, quando acabou o cativeiro babilônico, e esse despertamento surgiu primeiro para a restauração nacional de Israel. Como Israel sendo o povo eleito, o povo adquirido por Deus, o povo santo separado para levar a palavra do Senhor, a salvação a todos aqueles quanto o aceitarem, então essa restauração nacional deveria de fato acontecer. O povo israelita estava destituído de suas terras, de sua cidade, o seu templo estava destruído. E esse despertamento espiritual aconteceu com uma das finalidades, era restaurar a nação israelita. E essa restauração aconteceu, como nós estamos falando, o rei Ciro autorizou os judeus regressarem a Jerusalém, a ajudar para levantar o templo do Senhor, o templo de Deus. E esse despertamento, meus irmãos, a primeira finalidade é essa: restauração nacional de Israel. A segunda finalidade, a restauração espiritual. Então, a primeira foi a restauração nacional e a segunda agora é a restauração espiritual. Por que espiritual? Porque Deus quer usar o homem como seu instrumento. E como despertamento, uma restauração espiritual, como uma das finalidades desse despertamento, Deus procura homens que estejam de coração voluntário para fazerem a sua obra, porque Deus age na vida de cada crente, de cada ser humano, quando há a receptividade de receber a Deus e cumprir os seus preceitos e o seu mandamento. Então, durante o cativeiro, o que aconteceu? O povo israelita assimilou muitos desses costumes babilônicos, porém havia aprendido uma lição, que a vontade de Deus era o quê? Para eles não servirem outros deuses. Esse foi um dos motivos do cativeiro babilônico. Porque o cativeiro veio mostrar esta lição também para aqueles homens. Veio mostrar que há um só Deus na terra. Porque ao longo da história os israelitas se afastavam
frequentemente de Deus e buscava outros deuses. Aí iam adorar outros deuses, chegaram até a sacrificar seus próprios filhos. E Deus vem com o cativeiro e ensina-lhes que o quê? Que há um único Deus. A idolatria não é tolerável. Não é tolerável. Amarás o seu teu Deus acima de todas as coisas. Deus é o Deus que não divide a sua glória com ninguém. Isso os israelitas aprenderam no cativeiro babilônico. O motivo do cativeiro, meus irmãos, foi que na época monárquica israelita, eles deixaram de cumprir o ano sabático. O motivo deles irem ao cativeiro. Porém, durante o cativeiro, eles aprenderam que há um só Deus e só a Ele que merece o louvor, a honra e a glória. Amém? Eles aprenderam isto no cativeiro, mas a razão deles irem para o cativeiro, passarem 70 anos, foram os 490 anos que eles não cumpriram o preceito divino de guardarem o ano sabático. O que eles tinham que fazer neste ano sabático? A terra tinha que descansar no 7º ano. E esse preceito não foi observado pelos israelitas. E como se passaram mais de 490 anos, se você pegar e dividir por 7, vai dar 70. Ou seja, então 70 anos eles deixaram de cumprir o ano sabático. No caso, em 7 anos. Então Deus agora vai fazer prestar conta desse preceito que ele deu. E eles não observaram esse ano de descanso da terra, porque além de ser um ano de descanso da terra, iria mostrar que Deus é o Deus de provisão. Seria um ano sem plantar, sem arar a terra, mas eles tinham que ter em mente a certeza que nesse ano que eles iam ficar sem arar a terra, sem plantar, Deus iria fazer com que a terra produzisse naturalmente o que eles necessitassem, e tudo aquilo que eles tivessem guardado durante aqueles 6 anos de colheitas que eles faziam durante os anos, Deus não ia deixar se estragar, não ia apodrecer. Então, esses 7 anos sabáticos, além de ser o 7º ano que teria que dar descanso à terra, eles também deveriam crer que Deus era o Deus de provisão, que Deus iria sustentá-los durante aquele ano. E devido a este preceito não ser observado, Deus os entrega ao cativeiro babilônico. E durante 70 anos eles permanecem no cativeiro. E durante o cativeiro ele aprende mais outras lições. Que lições foi essa? A principal, que a idolatria fosse erradicada da nação israelita. E certamente foi, meus irmãos. Só éramos perceber isso estudando ao longo da história do povo hebreu assim que acabou o cativeiro. Não vemos mais conversa de idolatria, não vemos mais conversa de adoração a outros deuses, porque eles aprenderam a lição. A lição foi aprendida por eles neste cativeiro babilônico. Porque esta foi uma das finalidades, foi a restauração nacional e agora a restauração espiritual. A restauração espiritual, de fato, agora está acontecendo. Por quê? Porque o povo de Deus agora, ele percebe que há um só Deus, há um só Senhor, há um só Deus nos céus e na terra, e só Ele que merece o louvor e toda a adoração. E eles aprenderam com o cativeiro babilônico. Então, meus amados irmãos, este é o verdadeiro despertamento espiritual. Aconteceu um despertamento nacional e agora aconteceu um despertamento espiritual, que eles reconheceram que a salvação só vem de Deus, a salvação só vem daquele que tudo faz e que tudo pode. E isso não é obra do homem, mas sim do Espírito Santo de Deus, porque ele é o que? Um ser, como a terceira pessoa da Trindade, ele mostra ao homem que o homem está em pecado, porque ele é intolerante ao pecado, o Espírito Santo. Isto nós vemos, o autor da revista dá vários exemplos, dá exemplo como Saulo. Saulo fazia o quê? Ele havia pecado contra a pessoa de Jesus Cristo, perseguia o povo de Deus, porque ele tinha aquilo como sua verdade, até que Deus marca um encontro com ele, e o Espírito Santo o converte, mostra a graça de Deus, e ele abre o seu coração e aceita aquela graça de Deus para a sua vida. E ele passa a ser agora de perseguidor a ser perseguido, porque a palavra de Deus fala que
Ele haveria de padecer muito pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E é assim que Deus faz. E existem outros exemplos também na palavra de Deus, como aquela mulher samaritana que Jesus chega ali em João 4 e pede água de beber era daquele poço. E ela vê que aquele homem era o Cristo, e a Bíblia fala que Jesus entra naquela aldeia de Samaritano e muitos se convertem. O mesmo aconteceu também com Zaqueu, meus irmãos. Quando Zaqueu era um homem de pequena estatura e sobe naquela árvore, porque sabia que por ali iria passar Jesus, e ele vai, sobe aquela árvore, e Jesus olha para ele e diz: Zaqueu, desce-te depressa, porque hoje me convém pousar e ir à tua casa. E aqueles homens ficam sem entender como é que pode este homem que se diz o Cristo e agora ir para a casa desse publicano. Porém, a salvação chegou à casa de Zaqueu porque houve um despertamento espiritual. O despertamento espiritual, meus irmãos, é aquele que toca o íntimo. Toca o íntimo do ser do homem, faz com que ele reconheça que ele é pecador, que ele reconheça os seus erros e que ele volte atrás de seus caminhos pecaminosos e volte a andar nos caminhos de Deus, cumprindo a vontade de Deus, porque isso quem faz a obra é o Espírito Santo, ele que opera no ser humano e faz com que os crentes andem na luz, porque ele manifesta as coisas mais dos homens. E como é uma manifestação, essa luz aparece, resplandece nas trevas, as trevas se dissipam e o homem agora reconhece que é dependente de Deus. E ele, como dependente de Deus, através desse despertamento espiritual que acontece em sua vida, ele começa a andar nos caminhos, nos preceitos do Senhor, fazendo a vontade de Deus, a vontade de Cristo. Amém? Então, este é o segundo ponto da nossa lição, as finalidades do despertamento. Para Israel, esse despertamento, outrora, naquele templo lá, quando foi a reconstrução do templo, foi uma restauração nacional e também uma restauração espiritual. E na nossa vida hoje acontece o mesmo, como eu tinha falado, é a restauração operada pelo Espírito Santo, que convence o homem do seu pecado e mostra que ele necessita de Deus. Terceiro tópico da lição: Deus cumpre as suas promessas. Deus cumpre a fidelidade de Deus em suas promessas, a fidelidade de Deus em suas promessas. Primeiro, Deus tinha falado ao profeta Jeremias que o cativeiro iria durar 70 anos. E se passaram os 70 anos e Deus vem e cumpre a sua promessa. Daniel talvez até ficou esmorecido porque não estava vendo o agir de Deus. Mas às vezes acontece assim, meu irmão. Quando o crente não vê Deus agindo, não vê o agir, não vê nenhum movimento acontecendo daquelas promessas que Deus tem feito, é neste momento que Deus está fazendo um despertamento espiritual na vida das pessoas ao seu redor para que venha se cumprir aquilo que Deus determinou, porque esta era a vontade de Deus. O cumprimento de Deus não caiu por terra. Deus falou e cumpriu. Seriam 70 anos de cativeiro e assim foi. Foram 70 anos de cativeiro e a libertação veio, a autorização veio para o povo regressar à sua terra e construírem o templo que foi derribado por Nabucodonosor. E como a fidelidade de Deus é tão grande nessas suas promessas que ele cumpre, ele renova as promessas de bênção. O autor fala que em cada despertamento, Deus vivifica e renova as promessas de bênçãos ao seu povo. E isso é o que Deus faz. E ele dá um exemplo disso aqui para nós crentes hoje, nessa dispensação que nós estamos, a dispensação da graça. Ele mostra que o batismo no Espírito Santo, ou o batismo com o Espírito Santo, é uma bênção que faz parte da nossa nova vida em Cristo. E ele mostra que os apóstolos faziam questão que os novos convertidos recebessem essa dádiva, essa graça que emana de Deus, que é o que? O batismo com o Espírito Santo. Porque o crente que é batizado com o Espírito Santo, ele é revestido de poder. E esse revestimento o capacita a andar na direção do Espírito Santo. Por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é as portas se abrindo para recebimento dos dons espirituais. E quando o crente recebe esses dons espirituais, ele está se pondo à disposição do reino de Deus. Para o quê? Para exortar, consolar e edificar a igreja de Cristo. E os dons espirituais são para isso,
para beneficiar a igreja. Nenhum dom espiritual, exceto de falar em línguas, edifica o próprio crente. O único dom que edifica o próprio crente é quando o crente está falando em línguas, porque todos os outros dons espirituais é em benefício do outro. Todos os dons é para o crente servir ao outro, ao seu próximo, à igreja. Vamos falar assim, a igreja. Então, meu amado irmão, que você possa procurar receber o batismo com o Espírito Santo. E a evidência inicial deste maravilhoso dom é a evidência inicial, é o falar em outras línguas. É o falar em outras línguas. Esta é a nossa... fala sobre este ponto aqui da nossa lição, que Deus renova suas promessas de bênção. E Deus, como vem renovando, Deus renova a fé dos abatidos. Por quê? Porque quando há um despertamento espiritual, meus irmãos, o abatido fica alegre. O que está cabisbaixo vai levantar sua cabeça e reconhecer que Deus é Deus. E como que acontece essa renovação dos abatidos? É através da oração. A oração... Não tem um jargão que fala, a oração move o coração de Deus? E de fato sim, o crente que ora, meus irmãos, ele tem intimidade com Deus, ele conhece a Deus, ele sabe o Deus a quem ele serve, ele conhece o Deus Todo-Poderoso. É a mesma coisa um relacionamento de amizade, meus irmãos. A gente é mais amigo de quem? De quem a gente mais conversa, de quem a gente mais se aproxima. O mesmo caso acontece com o nosso Pai Celestial, com Deus. O meio de comunicação que eu tenho com ele é através da oração. E quando eu oro, quando eu falo com Deus, eu me aproximo dele. Quando eu me aproximo dele, a minha intimidade com ele aumenta. E se a minha intimidade aumenta, eu sei que tem um amigo fiel, um amigo que não me abandona, um amigo que está diante de Deus, intercedendo por nós, porque Deus renova essa fé através da oração. Que possamos orar e pedir para Deus aumentar a nossa fé. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nós venhamos ter a chama do Espírito Santo em nossa vida, e que essa chama não se apague, assim como o fogo do altar lá no tabernáculo, que é a chama do Espírito Santo em nossos corações, meus irmãos. Que essa chama venha a arder para levarmos a palavra do Senhor aos perdidos, aos corações abatidos, aos amargurados, aos pobres de espíritos, para que eles venham conhecer que o Senhor é Deus, que o Senhor é Rei, e que há de vir a estabelecer o seu reino nessa terra e julgar com a vara de ferro as nações e os ímpios. E esta é a nossa esperança, porque o Senhor que subiu irá voltar para buscar a sua igreja e irá estabelecer o seu reino nesta terra, dissipando de uma vez por toda as iniquidades, os ímpios, pecado e tudo aquilo que faz mal. A restauração futura, vindoura, virá. E aqueles que estiver ligado em Cristo, enxertado em Cristo, alcançará a vitória, alcançará a bênção da vida futura ao lado de Cristo. Porque a vida futura é uma realidade, tantos para os que vão viver com Cristo, tantos para os que não irão viver com Cristo. Porém, será de tormento para aqueles que não aceitarem esta vida com Cristo. E Cristo é tão misericordioso que ele fala: não tenha a vinda de Cristo por tardia. Não, não é tardia. Porque antes ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum de vós se perca. E é isto que Cristo está fazendo hoje. Muitas pessoas estão dizendo que está tardia, está demorando, mas não. Deus está usando de longanimidade, de misericórdia com os homens da terra, não querendo que eles se percam, mas que venham a reconhecer que há um Deus que salva, que cura, que batiza e leva o homem para o céu. Então, Deus renova assim, a fé dos abatidos. E o último ponto, que é o quarto tópico da lição, é o despertamento, torna os homens obedientes à palavra de Deus. Ele fala que o culto que foi estabelecido em Jerusalém foi exatamente aquele que a lei de Deus determinava. Por quê? Porque o culto deixou de ser estabelecido durante 70 anos, acabou o culto. Não existia templo,
não existiam sacrifícios. Porém, quando o templo foi reerguido, o culto voltou, mas não voltou com coisas novas, com invencionices da mente humana. Não, mas voltou fielmente, vamos falar assim, fielmente, como acontecia anteriormente, antes de Nabucodonosor destruir a nação. E o culto voltou, e voltou ainda com um avivamento mais espiritual. Por quê? Porque o povo agora tinha perdido essa essência, mas agora estava reconhecendo que Deus era Deus. Embora o templo de Salomão, que era bastante e mais suntuoso do que esse templo agora levantado por Zorobabel e Esdras, percebe-se o quê? Percebe-se que este templo, embora seja pequeno, porque muitos crentes que foram, quando foram levados de cativeiro, sabiam e conheciam como o templo de Salomão era. E agora esses crentes que tinham percebido que aquela casa perdeu a sua suntuosidade, não era mais esplêndido, eles ficaram um pouco tristes, como fala lá no livro de Neemias, ficaram tristes, ficaram um pouco abatidos, mas era este o despertamento que Deus estava levantando. Que o povo voltasse e não olhassem para aquele templo, porque a palavra de Deus fala que a glória da segunda casa vai ser maior do que a da primeira. A primeira que foi derribada foi a que foi construída por Salomão, e essa segunda foi aqui aonde adentrou o Senhor da glória, onde Jesus Cristo entrou, ensinou, onde Jesus Cristo estava. Por isso, o segundo templo, a glória dele foi maior do que a da primeira. Então esse culto foi restabelecido e não voltou com invencionice. Eles não trouxeram o que eles viam lá na Babilônia com os pagãos, com a adoração ao deus Bel, ao deus Marduk, não. Eles voltaram com o coração voltado para Deus, com um despertamento verdadeiro, que houve o restabelecimento do culto, e esse restabelecimento aconteceu de forma fidedigna aos preceitos da lei de Deus. E segundo, meus irmãos, o despertamento dado pelo Espírito Santo faz com que os crentes desejem intensamente ser fiéis à palavra de Deus. O crente que é despertado espiritualmente, ele automaticamente, ele não faz isso por obrigação, ele não faz isso por dever, ele não faz isso por medo, não. Ele faz isso naturalmente, porque agora ele está com Cristo em seu coração. Como a palavra de Deus diz, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E este é o verdadeiro despertamento espiritual. É o que sai das quatro paredes do templo e leva a palavra de Deus. Não só em palavras, mas em testemunho, em vida, em vida. Isto é sim o verdadeiro, porque um testemunho dado, meus irmãos, vale mais do que 1000 palavras. Um testemunho dado vale mais do que mil palavras. E é assim que Deus quer que façamos, que andemos e sejamos fiéis à sua palavra, cumprindo seus preceitos, assim como Daniel cumpriu seus preceitos. Quanto mais Daniel se elevava no reino, mais ele se humilhava perante Deus, porque ele era um homem espiritual, e o homem espiritual busca engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo faz. E é assim que Deus deseja que façamos na nossa vida, que tenhamos um despertamento espiritual, que emanem do próprio Deus na nossa vida e que venhamos a cumprir as finalidades desse despertamento que Deus irá levantar, está levantando nesses últimos tempos, porque o tempo do fim está próximo. O dia do Senhor se aproxima, e ai daquele que não se voltar para Cristo, porque grande será o abalar na terra, porque Deus é Deus, e não é à toa que o despertamento espiritual vai acontecer. E esse despertamento espiritual, meus irmãos, alcance a sua vida, que Deus encontre no seu coração a brecha para fazer você se despertar deste sono que você está dormindo, que você acorde e se levante para fazer o cumprimento da palavra de Deus na sua vida e na vida dos que estão ao seu redor, porque este é o verdadeiro despertamento, é o despertamento que tem a ânsia de levar a água da vida para os que estão perdidos, estão caminhando a passos largos para o inferno. Mas você é o instrumento de Deus levantado
para os retirarem deste caminho de perdição e colocarem num caminho que leva o homem ao céu, num caminho que leva o homem ao arrependimento, num caminho que leve ao homem a reconhecer que Cristo é o Senhor e Salvador da humanidade. Amém? E assim nós concluímos, meus irmãos, este subsídio dessa segunda lição, desta lição especial, que tem a nossa segunda lição, nós falamos sobre despertamento espiritual, um milagre. Que Deus abençoe os irmãos. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Nos abençoe, deixando seu comentário, deixando seu joinha. Se inscreva, meu irmão, no nosso canal. Compartilhe esse vídeo com os irmãos da sua igreja. Amém. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até o próximo subsídio. Amém.